Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Na primeira parte do relato de Edilene, que você já deve ter assistido, foi feito o relato sobre vários avistamentos de OVNIs por parte de Edilene e de várias pessoas que sempre estavam acompanhando ela em todos esses eventos, assim como uma experiência de viagem astral que ela teve, semelhante a uma EQM, onde ela encontrou a mãe dela já falecida num ambiente paradisíaco, mas onde ela também se relacionava com alguns seres cuja descrição se assemelha a muitos desses seres que costumam se chamar de extraterrestres. E nessa segunda parte, nós iremos digerir todo aquele relato, procurando compreender o significado de todas essas vivências, fazendo uma conexão também entre todas elas e extraindo dessas experiências muitas lições que podem ser muito úteis para a nossa vida, para tornar a experiência de viver bem mais leve. Todos vocês são muito bem-vindos ao canal Experiências Luminosas. Vamos então à nossa conversa com Daniele Bezerra. Quando o objeto partiu, nós entramos no carro, eu e minha filha, e foi que a ficha caiu, assim, como se a ficha tivesse caído. Aí nós corremos imediatamente para a casa da minha tia, que era mais próxima, para botar a minha prima no carro, que sempre duvidou de todas essas coisas, sempre fez hora, né? Aí eu falei, vamos pegar a Mônica, tá bem pertinho. Aí pegamos a minha prima, bora rápido, vamos ver se a gente localiza. E ficamos andando ainda pelo bairro. Só que não, já tinha realmente ido embora, né? Já tinha... Mas foi uma coisa incrível isso aí. Certo. Olha, eu anotei algumas coisas aqui. Certo. E no início, né, você falou que sente falta, né, de conversar isso com alguém que possa escutar de uma forma que não interprete de uma forma, por exemplo, que seja uma ilusão, que seja uma como se diz? Uma criação da sua mente, um sonho. Você sente falta, né? Você gostaria de ter um grupo de pessoas assim, onde você pudesse se encontrar e conversar eventualmente, trocar ideias, e que cada um pudesse contar suas experiências? Paulo, eu acho que seria muito interessante esse grupo. Eu acho que seria importante, seria uma questão de utilidade pública. Porque são muitas pessoas que passam por isso, mas como eu havia te falado antes, a gente não dá muita importância, às vezes acontece, e são tantas as demandas do dia a dia, tantas coisas que a gente tem que fazer, tantos pensamentos, né? Tanto atropelo cotidiano, que acaba que a gente não dá importância, acha que foi uma bobagem, né? Então, eu acho que é fundamental. Eu também passei muito tempo sentindo isso, né? Essa necessidade de ter pessoas que tivessem interesse por esse tipo de assunto, que parece coisa de gente que não tem o que fazer, fica sonhando com eu não tenho respaldo, porque eu sou uma pessoa, eu digo assim, não tenho respaldo entre aspas, porque eu sou uma pessoa que escrevo textos ficcionais. Ah, é? Crônicas, contos, né? Sim, eu perguntei isso porque eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, tem um grupo chamado IANDS, que é uma instituição criada pelas pessoas mesmo que tiveram experiências, e eles promovem encontros, acho que anuais, assim, nacionais, mas eles têm subgrupos, né, nas cidades, onde eles se encontram, e o principal intenção desses encontros é compartilhar experiências e dar suporte para pessoas que têm esse tipo de experiência. Porque a pessoa tem a experiência, não tem nem com quem conversar, não tem com quem esclarecer o que teve, né? E às vezes procura as pessoas erradas para pedir conselhos. Inclusive, viu, Paulo, é engraçado, em Quixadá, você sabe que Quixadá é uma cidade que tem
uma casuística ufológica muito grande, né, em Quixadá. Era aí no Ceará. No Ceará, no Sertão Central. E eu tinha um projeto de extensão na UES, eu estava com um projeto de extensão até o ano passado, em que a gente biografava pessoas da cidade de Quixadá, né? De qualquer maneira, tinha uma projeção dentro da sua área. Agora, pessoas anônimas, que a gente queria, assim, realmente dar voz a essas pessoas, né, mais anônimas. E tem um pesquisador lá do fenômeno, né? Tão engraçado isso que aconteceu. Mora lá e é pesquisador há 40 anos. E ele tem um caso, ele hoje tem catalogado mais de 200 casos naquela região ali. E na hora que ele me viu, a primeira vez que eu me apresentei a ele, eu sou a professora Daniele, da UES e tal, não sei o quê. Eu já tinha deixado recado lá algumas vezes, não o encontrava porque ele sempre estava viajando. Aí ele olhou para mim e falou assim, engraçado, você fez concurso para vários locais do Brasil, né? Mas passou aqui em Quixadá. Isso não é de graça. Eu levei um susto, né? Na hora. E eu ainda ia apresentar o projeto para ele nem sabia o que era ainda o projeto. E ele foi uma das pessoas que a gente biografou, inclusive. Mas eu falei sobre isso porque eu sinto que eu não passei por experiência, né? Assim como você, experiência direta. Mas eu lido com esse assunto, gosto do assunto, pesquiso, e realmente eu sentia falta de ter grupos de pessoas que pudessem se interessar, compartilhar, somar experiências. O que está acontecendo hoje através do canal, desse nosso canal aqui, né, Experiências Luminosas. Eu tenho conhecido já inúmeras pessoas, né, que se interessam pelo assunto, a gente já conversa, grupos, pessoas individuais e tal. Isso aconteceu, de repente, para mim, por conta do canal. Mas eu percebo que as pessoas que acompanham o canal, que viveram também experiências, sentem uma falta muito grande de formar um grupo que pudesse compartilhar isso, que pudesse ter para onde ir, conversar com pessoas, né? Tem gente, por exemplo, que segue uma religião sem gostar da religião, aliás, sem se identificar totalmente com a religião, só para ter um grupo de pessoas para se relacionar, para conversar alguma coisa. Mas geralmente ele se sente estranho nesse grupo porque os fenômenos que acontecem com ele não são explicados pela religião, né? Eu acho que não tem nada a ver, inclusive. Tem nada a ver com religião, né? Nada a ver. Então eu vou aproveitar para deixar aqui essa ideia, o pensamento de um dia a gente, quem sabe, começar aí a formar um grupo das pessoas que já deram entrevistas no canal, né? Por enquanto eu estou ainda muito atarefado, né? Como eu sempre falo, estou aí sobrecarregado de trabalho, de coisas para fazer, estudar, escrever. Mas daqui a uns meses a intenção vai ser focar um pouco mais nesse projeto aí do canal, e uma das ideias é tentar juntar essas pessoas que já deram entrevista no canal, para ver se a gente começa a pensar num grupo, tipo uma associação. Eu fiz, depois disso eu senti necessidade, chegou um momento, eu fiz uma página no Facebook, OVNIs Brasil Ceará, em que eu trago algumas coisas que eu pesquiso na internet, que eu vejo que não é sensacionalismo, que não é fake, né? Assim, mas sem muitas pretensões, só para juntar o pessoal que gosta de com certeza, certamente isso, se começar, vai começar no nível virtual. E depois, quem sabe, a gente forma grupos aí, quando começarem a surgir pessoas de cidades próximas que queiram se encontrar, né? Então, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem muita gente, que concentra pelo número de pessoas que tem, né? Então, em São Paulo já tinha condições de ter um grupo assim, a partir dos nossos amigos aqui do canal. Mas isso, eu só estou lançando aí ideia para começar as pessoas a pensarem, quem sabe surgir propostas, né? E surgir interesses. Esse é só o primeiro ponto que me despertou quando você falou que sentia falta disso, né? E essas experiências são mais comuns do que a gente imagina. Quando a gente começa a falar e a expor, como você disse, né? Aí começa a surgir outras pessoas que dizem, eu também tive e tal. Então, ela é assim, não é a maioria das pessoas que tem, mas é um grande número que tem. Então,
Dá para formar grupos aí para Dá. conversar sobre a experiência, né? Bem, então, a gente falando das suas experiências propriamente ditas, né? Aquela esfera que você viu com as crianças, né? Com seus coleguinhas, aquela primeira vez. Ah, a primeira vez. A primeira vez que você viu. Você disse que era uma esfera, era de luz ou era de material Não, concreto? era de luz e eu já vi, depois na internet pesquisando, aí chegou um momento que eu falei, gente, está na hora de começar a pesquisar. E eu já vi uma imagem na internet que foi filmada, na época foi saiu num programa que tinha o Claudeir Covo, que foi um dos grandes ufólogos que o Brasil teve, né? Tem uma filmagem num programa dele que foi um comercial que estavam fazendo em cima de um prédio em São Paulo, e o cinegrafista filmou sem querer o objeto lá, a luz. É idêntico. É um globo? É um globo? É, um globo. Tanto o cinegrafista, inclusive, filmou até ao lado a Lua, para mostrar que não era. Chamou a atenção, né? Aquele ponto chamou a atenção dele. Então ele resolveu filmar, assim, enquanto começava a produção do comercial e tal, não sei o quê. Ele depois deu tem no YouTube. Ele deu até um testemunho, né? O cinegrafista. E quando eu vi aquela imagem, eu falei, gente, é idêntico ao que eu vi quando eu era criança. Era idêntico, idêntico. Era importante se você... Como? Laranja. Era laranjada, assim, sabe? A luz laranja. Avermelhada, né? Também. Avermelhada. Eu tô falando... Eu estou completando o que você está dizendo, como se eu tivesse visto, mas é porque eu já vi algumas imagens assim na internet. Às vezes é um globo mesmo, às vezes tipo algo comprido, assim, né? Vermelho, laranjado. Se eu não me engano, era um comercial da Nixon, alguma coisa assim. E esse globo, como era o movimento dele? Era um movimento rápido? Você viu ele chegar, sair? Não, nós não percebemos nem a chegada, eu pelo menos não percebi. Nem a chegada e nem a saída dele, porque antes da saída dele nós saímos correndo. Assim, nós que saímos correndo, né? E quando viram ele já estava lá e depois foram embora e não viram. Lá. Assim, me lembro que eu estava sentada assim, era do meu lado esquerdo, assim, lá tinha uma escola perto do muro do condomínio, assim, então eu estava lá em cima da escola. Uma coisa legal que eu achei de todas essas suas experiências de avistamento é que em todas elas você estava acompanhada, você nunca estava só. Todas elas estavam acompanhadas. E as outras pessoas viram, quer dizer, é uma coisa que não foi... Não. Mas, assim, essa história, quando eu era criança, eu já fui atrás, né, no Facebook, assim, eu perdi contato com algumas pessoas, achei algumas no Facebook, mas ninguém soube dizer, né, essas pessoas. Ninguém lembra. Não, ninguém lembra. A da prainha do Morro Branco, todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Eu acho que só quem não lembra foi o pai do meu filho. Era o pai do meu filho que não lembra. Mas ele estava lá na praia também. Estava, mas todo mundo lembra, todo mundo lembra. Os professores, nós nos encontramos todos os anos em treinamento do pessoal do Enem, essas coisas. A gente fala da mesma coisa. E esse avistamento que você viu aí com o pessoal da faculdade já foi algo diferente, né? Você falou em círculo. Era círculo ou era esfera? Era esfera. Mas esfera assim, como a gente estava embaixo, a impressão que dava que era Não, era uma esfera, na verdade. Era uma esfera. Era de luz. De luz muito forte. Chegou a iluminar o local, né? Muito forte. E essa, você viu o movimento dela, a aproximação e o afastamento? Vimos, esse daí eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Inclusive, quando eu vi um filme em que a coisa sobe e de repente faz uma coisa bem rápida, foi exatamente desse jeito. Foi subindo e fez assim, como um piscar de olho. Quer dizer, não dá para confundir com
um outro objeto, uma aeronave, alguma coisa assim, não. É uma coisa que a velocidade dele era descomunal. Se a gente piscou o olho, fez tuts, aí subiu fora. E foi assim, e gente nesse dia chorando de medo, viu? E depois você viu aquela esfera tipo metálica quando estava com seu filho na rede, na praia. Já era outro tipo, né? Era luz. Não, era de dia, não tinha luz, era só uma esfera metálica, como uma esfera polida, né? Metálica. Assim, lá no alto, bem alto mesmo. Você disse que dá para ter ideia do tamanho dela? Não dá, não sei não, porque faz tanto tempo isso, mas estava muito alta. Assim, mas a gente conseguia ver assim, paradinha. E movimento? Chegou a perceber movimento? Não tinha movimento nenhum. Esse ficou parado e ficou parado o tempo que nós ficamos observando até a hora que nós fomos dormir. Assim, tarde, durante a tarde, né? A gente ficou assim, a gente dormiu observando e conversando a respeito. E ainda teve aquele outro que você viu em formato de charuto. Ah, isso daí foi incrível. Porque esses dias, antes de eu vir para o canal, viu, Paulo, eu chamei minha filha e falei, filha, o que foi que a gente viu naquele dia? Aí ela foi de novo dizer, mãe, era um charuto cinza e tal. Eu falei, você viu? Mas claro que eu vi. Porque Tinha o tamanho de um avião? Tamanho de um avião assim? era menor. Pelo menos eu tenho a impressão que ele estava entre nuvens, assim, tinha nuvens por perto. Então a gente via, era uma coisa menor. Não era do tamanho do avião, não. Sim. Ele era menor. E o avião movimento? É mais pouco, né? Ele era um pouco mais gordinho, assim, menorzinho, assim. E ele tinha movimento? Deu para perceber algum movimento nele? Perceber, não, assim, a gente ficou... Sei que ele foi embora. Ele não se movimentou, ele estava parado e a gente, os três, assim, embasbacados, os três, um olhando para o outro e olhando para cima. E ele... Ficaram lá até ele ir embora. Ponto, aí ele seguiu e foi embora. Mas foi mais lentamente, não foi daquela velocidade. Não, foi lentamente. Foi lentamente, foi desfilando, deslizando no céu. Talvez tenha até uma velocidade mais à frente, mas para a gente saiu lentamente. Pois é, o mais interessante que eu achei foi o da esfera, que você viu o movimento rápido, que aí não dá para confundir com nenhum outro objeto, né? Porque até o charuto você pode imaginar que era um balão, alguma coisa assim, né? Que meteorológico, mas uma coisa que tem um movimento e luz rápido, realmente é estranho. Bem, então, sobre esses aparelhos aí, ou a gente não sabe dizer, esses objetos, né, não identificados, qual a leitura que você faz disso? Você imagina o que seja isso? Olha, Paulo, o que eu acho é o seguinte, eu acho que existe uma relação de todas essas experiências, eu acho que tem uma relação direta com esses avistamentos. Agora, eu não sei te dizer realmente o que é, mas eu sinto que existe uma conexão com esses acontecimentos que a gente chama, né, de, sei lá, extrafísicos e tal. Eu acho que tem uma relação, sim, com isso. E como aconteceu com você várias vezes, inclusive, tinha essas figuras naquelas experiências que você teve, né, de saída do corpo, aquelas figuras que a gente poderia chamar de ET, né, entre aspas. Você acha que esses avistamentos e elas têm alguma conexão com você diretamente ou foi ocasional assim? Podia ter sido com qualquer pessoa. Olha, eu acredito que várias pessoas já tenham tido esse tipo de contato, né? Mas assim, como foi mais de uma vez, né? Não foi uma vez, foi mais de uma vez. Inclusive, da minha família, não só eu vi, viu? Outras pessoas viram. Tem uma tia que viu também, tem um irmão que viu também, meu irmão mais velho, em outros momentos. Então, eu acho que tem uma relação, deve existir alguma relação. Não foi meio por acaso, porque
é uma vez, né? Você acha, né? Mas várias vezes, ainda essa experiência da projeção aí, né, com esses seres, eu fico a imaginar que existe uma relação. Agora eu não sei assim dizer o certo. Embora a gente ainda vá falar sobre a experiência que você teve com a sua mãe, mas já que você tocou nesse assunto e falou nos seus familiares que também já viram, a impressão que dá aquela impressão de que é um núcleo de pessoas, de familiares, né, que tem relações entre si e que talvez tenha relação, assim, digamos, esses lugares que as pessoas vão, né, em consciência, quando tem uma EQM, uma saída do corpo, eles são muito diversos, né, como se fossem mundos diversos, diferentes. Você falando Mas isso, sabe o que eu parece, lembro sim, do Mundos Diversos? Que lá, nessa experiência, eu me lembro que eu olhei para cima, o céu estava muito perto, viu? O céu era perto. E eu me lembro que eu olhei para cima e veio na minha mente a imagem de uma cebola, de cascas de cebola, camadas de cebola. sei. Falando disso agora, eu me lembrei disso, que na hora eu olhei e eu não perguntei nada, assim, talvez eu tenha perguntado internamente, né? E a imagem Como que é? me foi de, assim, camadas de cebola. Porque a gente tem uma tendência de achar que existem mundos como assim, como a Terra, como Marte, Vênus, planetas, estrelas. A gente sempre imagina que quando a gente fala de diversos mundos, sejam planetas. Inclusive, existe uma tendência, por exemplo, no Espiritismo, eles falam que as pessoas migram dos planetas de um para outros. Tem planetas mais evoluídos, planetas menos evoluídos. Mas isso é uma teoria, uma visão, né? Mas existe realmente essa teoria das cebolas, que seria muito mais lógico para proporcionar esse trânsito entre essas dimensões, né? Eu já ouvi falar nessa teoria da cebola, né? Das camadas. Essa ideia lá, essa resposta lá, quando eu olhei assim, eu me lembro de ter tido essa resposta. Assim. A impressão que dá é assim, existem camadas, esferas, mas concêntricas, e uma próxima da outra. Uma hierarquia lá. Uma espécie de hierarquia que você pode transitar para, digamos, talvez essa nossa esfera aqui que a gente vive material, ela não seja, tenha talvez algumas mais inferiores a ela, tenha outras superiores, né, que a pessoa possa citar. Inclusive, eu já vi muitos relatos de EQM e de saída do corpo que às vezes a pessoa sente que está subindo e às vezes sente que está descendo. Para baixo da cama, por exemplo, em vez de ir para o teto do quarto, vai para baixo da cama. Entendi. E já ouviu falar disso, algumas experiências assim? Já ouvi. E o interessante é o seguinte, quanto mais se sobe, melhor é a experiência, e quanto mais se desce, pior é a experiência, né? Porque existe experiência positiva e experiência negativa. E, em geral, as experiências negativas, a pessoa está sempre descendo nessa cebola. É como se estivesse entrando para o interior, para o centro da cebola, né? Então, quanto mais para o centro, mais desagradável é o ambiente. E quanto mais para fora, melhor. Então, a gente pode considerar isso como uma hipótese, né? Que existem dimensões concêntricas, né? E que são muito próximas uma da outra. Então, você pode transitar rapidamente e talvez essa viagem que você fez aí através de um túnel, entre aspas, túnel, pode ser justamente essa conexão aí, essa viagem entre essas camadas, né, de cebola. Inclusive, depois eu fiquei até racionalizando, né, porque a cabeça não para, fica tentando achar respostas o tempo inteiro, né? Eu fiquei pensando, eu não dei o passo para frente, eu fiquei imaginando isso, não dei o passo para frente, porque ali, de repente, seria um local das pessoas que já desencarnaram, porque minha mãe estava lá. Verdade. Sempre existe. Né? E eu, como não tinha desencarnado, eu tinha que ficar até aqui. Realmente, existe, em todas as experiências, existe um local onde você pode ficar e um local do qual você não pode ultrapassar.
porque não seria o lugar para quem ainda não desencarnou totalmente. Né? Sempre tem isso. Eu senti isso também lá. Percebeu isso, né? Racionalizando depois que eu fui entender. Porque até então eu só tinha obedecido, né? Bom, a gente então está chegando já na experiência de sua mãe, né? Primeiro teve a premonição, né? A premonição, o sentimento de que alguma coisa ia acontecer e você se deixou levar pela intuição. Você não tinha nenhum raciocínio lógico sobre aquilo que estava acontecendo, mas você respeitou a intuição. A intuição lhe conduziu até o lugar onde você tinha que estar, porque sua mãe estava próxima para desencarnar, né? Isso aí é mais um indício de que nós somos seres que não somos só de carne e osso, não somos só dessa densidade material, mas a gente tem uma esfera também energética que faz parte da gente, né? Ela é sensorial, essa esfera energética, porque você percebe coisas que estão distantes, coisas que ainda não aconteceram, no campo da energia, né? Tem até uma história para contar, outra história que aconteceu comigo e com minha filha. Em 2008, eu sofri um acidente de carro. Eu ia para um local, o pessoal do Movimento Sem Terra, eu ia dar um curso de roteiro de cinema, eu tenho uma formação técnica de roteiro. E fui dar esse curso, ia passar uma semana lá. E avisei a minha mãe, você fica com Sofia, né, essa semana, porque eu preciso dar esse curso e tal, não sei o quê. No caminho, eu sofri um acidente. Eu estava em alta velocidade e fui trocar, né, na época o CD, trocar o CD dirigindo em alta velocidade, imagina. Então, o carro saiu da estrada e eu, no susto, puxei o carro para a estrada. Então, ele bateu como é que a gente chama? No parapeito da estrada e caiu num barranco que tinha. Sim. Né? Olha, nesse momento que estava rodando tudo, eu me vi criança, eu vi o nascimento dos meus filhos, dos meus 2 filhos, vários momentos, é questão de segundos, até o carro parar, né? Foi uma coisa muito rápida. Por milagre, eu não me machuquei. Não me machuquei, eu estava de cinto, meu computador, tudo voou. Mas eu estava de cinto, o carro ficou assim, meio espetado, assim, como se fosse um churrasco, assim, com os galhos de umas árvores que tinham lá. E nesse dia, aí eu chamei, né, liguei para o meu pai, para meus irmãos e tal, eles foram até o local, e também a polícia rodoviária, enfim. E voltei no mesmo dia, e eu havia dito na creche da minha filha que eu iria passar uma semana fora, e quem iria era a minha mãe, que ia pegar e deixá-la e tal, para elas ficarem de sobreaviso e tal. Aí nesse mesmo dia, depois de tudo acontecido, né, ocorrido, eu fiquei só com um arranhão, assim, um galho que passou aqui. E eu fui pegar a minha filha no final da tarde, na creche. Quando eu fui pegar a minha filha no final da tarde na creche, as professoras e a diretora que ficava na escola, né, no portão, você não viajou, não sei o quê. Aconteceu. Eu contei a história, não, aconteceu isso, infelizmente, não aconteceu isso. Aí elas se entreolharam e a diretora da escola disse assim, a sua filha, Sofia, tinha, na época, 2 anos. A sua filha, ela passou a manhã gritando o seu nome e chorando aqui. E ela era uma criança que entrava na escola brincando, adorava creche, amava. Nunca teve nenhum evento que acontecesse isso. E não era a primeira vez, ela estava habituada a ficar com a minha mãe quando eu tinha que me ausentar, dar cursos, viajar. Pois a Sofia gritava, ela chorava copiosamente, elas ficaram tão emocionadas, as professoras, assim, quando eu contei, elas, gente, a menina passou o dia gritando aqui seu nome. Quando eu peguei Sofia no colo e ela me deu um abraço, ela deu um suspiro, assim. Sabe, aquele suspiro, assim, aquela coisa, assim, tipo assim, ainda bem, ela voltou. Pois é, existe uma conexão forte, né, entre você e seus familiares, né, seus parentes, sua mãe, sua filha. A gente consegue perceber essa conexão energética que existe
E, como a gente estava falando das cascas de cebola, justamente é isso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar. Parece que existe nas famílias uma conexão a partir dessa esfera, dessa casca, desse nível da casca de cebola que você vive, né? Transita entre períodos na Terra e períodos lá, nesse grupo de pessoas, né? Alguns chamam de grupo kármico, né? Pessoas que encarnam juntas e que são assessoradas por outros que ficam lá, que são do mesmo grupo, né? Enquanto uns vêm para a Terra viver experiências, outros ficam no controle ali, na assessoria, na proteção, para que a pessoa possa cumprir aquela missão, né? É como se fosse, por exemplo, um grupo que sai da NASA numa nave e vai para Marte e fica aquele centro de controle lá em Marte, prestando Isso. atenção, interagindo, né? Mandando mensagens, recebendo mensagens, mandando instruções, mandando sinais. Quer dizer, é mais ou menos assim, é como se fosse, a gente tem essa teoria, apenas uma teoria, de que a gente vive numa dessas camadas da cebola, mas que, eventualmente, grupos vêm viver experiências na Terra, né? E fica sendo protegido, assessorado, guiado pelos parentes que ficam lá. São todos parentes. Então, é por isso que muita gente que tem EQM, quando chega lá, diz: eu tinha a sensação que já conhecia as pessoas, já conhecia o lugar. Você teve essa sensação quando esteve lá nesse lugar e já conhecia aquilo ali? Não, Não, né? Não não teve tive. lembrança de nada. Não tenho lembrança de nada, mas era um local muito confortável, Era né? Muito, agradável. muito agradável, o ar muito puro, né? As cores muito bonitas. E Uhum. era um local assim com casinhas de madeira, né? Quando minha mãe chamou, né, esses serezinhos e eles foram, ela já estava mais distante, ela estava como se fosse assim no alpendre dessa casa de madeira que eu identifiquei que era o local dela, que ali era E a casa dela. a casa dela, né? É, Dá essa impressão, assim, que é uma classe de seres que uma das classes de seres que pode transitar nessas caixas de cebola, e uma dessas caixas de cebola é a Terra. Então, é por isso que a gente diz assim, é como se a Terra fosse uma salada, né, de grupos kármicos que vêm das diversas camadas e passa pela Terra. De repente pode descer para outras camadas, pode subir, mas a Terra fica nesse trânsito aí dessas pessoas que encarnam, desencarnam e mudam de frequência, né? À medida que muda de frequência, pode cair na frequência da Terra e se encontra aqui, né? às vezes vem em missão também, para É, fazer alguma coisa aqui, né? é verdade. A razão de a gente vir para a Terra é um mistério, mas a gente pode perceber muitas razões. Uma delas é vir em missão, para ajudar pessoas que estão aqui. Às vezes a pessoa encarna e se perde na ilusão do planeta, né? E desencaminha daquele objetivo que tinha, do projeto inicial. E às vezes é a pessoa que faz isso, às vezes é uma nação, às vezes é o planeta inteiro começa a se desencaminhar. Porque hoje a gente não reage mais como indivíduo, hoje a gente reage como um grupo planetário, global. Né? Basta ver essa pandemia aí, como a gente reage, tudo como se tivesse numa situação única, e está mesmo, mas a gente reage. Tanto faz você falar com uma pessoa na China, na África, nos Estados Unidos, na Europa, e você vai ver que parece que a gente está vivendo na mesma cidade, porque é tudo uma coisa só. Né? Mas a agonia está sendo a mesma, viu? Então, numa situação dessa, pode vir alguém com uma determinada missão, de uma amplitude maior, para recolocar as coisas nos lugares. Né? De repente, a Terra toda se desencaminha e precisa de alguém. Inclusive, nesse ponto, a gente pode pensar naqueles seres especiais que já vieram em determinadas épocas na Terra, como Jesus Cristo, como Krishna, que veio na Índia há cerca de 5.000 anos, Buda, que teve 600 anos antes de Cristo. E um dos pontos que a gente poder conversar é isso. Você
você falou várias vezes em religião, né? Que você acha que assim, a religião não tem nada a ver com essas experiências. Mas como é que você vê esses seres, independente da religião que foi criada depois em cima do que eles falaram e ensinaram? Como você vê a vinda de seres assim em missão? Você acha que é válido a gente considerar essas tradições aí dos ensinamentos cristãos, budistas, ou do Hare Krishna, por exemplo? Olha, Paulo, eu sou uma pessoa assim, eu não pratico nenhuma religião, certo? Assim, porque me cansa um pouco, assim, essa coisa, os dogmas me cansam muito. Eu sou uma pessoa que gosta de ver para crer, não gosto de obedecer porque tem que ser. Não, não é assim. Eu sou uma pessoa desde criança. Mas, ao mesmo tempo, sempre tive uma ligação muito grande e um respeito muito grande pelas religiões. Pelas pessoas que sentem necessidade dessa busca, de ter essa religião, sabe? Mas eu mesmo, eu não tenho. Eu não pratico nenhuma religião e acho que essas experiências, elas não têm a ver com religião. Eu acho que essas experiências, elas fazem parte do próprio universo, elas fazem parte do universo e as religiões fazem as suas leituras delas. Da forma que, né, de cada uma... Transforma em mitologia, uma coisa que é natural, né? Digamos... Isso aí. Eu costumo comparar, por exemplo, com a gestação de uma criança, por exemplo, né? A criança chega para o pai, pequenininha, e pergunta: pai, como é que eu nasci? Aí o pai, para não contar toda a história biológica da relação do pai com a mãe, que gera o filho, entra o sexo no meio, que é outro tabu, né? Aí, não, foi a cegonha que ele trouxe. Então, cria um mito da cegonha, que traz as criancinhas numa trouxinha e coloca na frente de casa. Então, é uma explicação fácil, rápida, prática para uma criança. Então, as religiões muitas vezes fazem isso, pegam esses fenômenos. Muitas vezes não, em geral, ela se fundamenta a partir de um fenômeno natural e começa a criar mitologias para dar respostas às pessoas, respostas mais simples, fáceis, né, que muitas vezes, quando essas religiões foram criadas, não existia sequer ciência suficiente para dar respostas mais objetivas. Né? Eu acho que é tão mais simples a gente só experienciar, né? Vivenciar, observar, ter tempo para isso, porque esse corre-corre realmente nos tira desse eixo, né? De observação, de contemplação. Então, eu acho que bastaria isso. Se nós tivéssemos um tempo para isso, talvez não fosse necessária, né? E qual sua forma de se conectar? Você para em alguns momentos? Que tipo de prática você faz para se conectar com essa transcendência, né, que a gente sabe que existe, que é muito maior do que a imanência aqui na Terra? Como é que você se conecta com ela? Olha, Paulo, às vezes que isso aconteceu, né, foi assim, eu menos imaginava, foi dessa forma que eu relatei para vocês, né? Mas hoje eu paro, sempre eu dou uma parada, assim, normalmente quando eu estou comigo mesma, né, no local mais perto de dormir, eu estou sempre conversando com alguém que não sei quem é. Esse diálogo é interessante entre nossa mente e uma consciência, né? Porque parece que existe uma consciência maior, mais sábia, mais intuitiva, e a nossa mente temporal aqui, né? E parece que existe um diálogo constante. Pronto, eu estou sempre conversando falando mesmo e tal. Presta atenção à consciência. Ultimamente também eu tenho começado a dar mais crédito a essa voz interior que fala. Muitas vezes, por exemplo, eu estou trabalhando, né? Eu trabalho muito, principalmente agora, né? Esse período que eu estou enfrentando, eu trabalho em excesso. E aí a voz me diz: por que você ainda está aí? Por que você não dá uma paradinha, não percebe que já está cansado? Eu digo: não, mas eu quero terminar isso hoje, eu não quero dormir deixando isso aqui pendente. Aí a voz diz: mas cuidado para você não ultrapassar
os seus limites. Aí eu via esses conselhos, essas advertências, e não dava muita importância. Ultimamente eu estou começando a prestar mais atenção, porque eu vi que é importante, sabe? Quando a gente não presta atenção... Minha filha até pergunta, tá falando com quem, mãe? Eu falei, sozinho. Pois é, então, mais uma dica é prestar atenção à voz interior, porque ela dialoga com você com você mesmo. É o mestre interior que cada um tem, na verdade. O mestre interior. Essa é uma dica. A outra dica para se conectar seria essas paradas que você diz antes de dormir, né? Dá uma parada antes de dormir, pensa no dia, como é que foi, ou fica simplesmente em silêncio, que é o ideal. Porque a nossa mente já está a 1000 por hora, no tempo todo, não para. Se a gente for dormir e ainda ficar pensando como foi o dia e como poderia ter sido, aí a gente não para no momento nenhum. Então, essa técnica de parar a mente um pouco, digamos, técnicas de meditação, que a gente começa a prestar atenção na própria respiração, a gente presta atenção no ambiente, em vez de fica vigiando nossos pensamentos para quando ele sair para o dia seguinte ou para o que passou naquele dia, de repente você traz o pensamento ou a consciência para aquele momento presente, né? Onde você está no quarto. Agora não é fácil, né? Assim, agora não é fácil. É dificílimo. Assim, difícil. Muitas vezes eu me perco no meio do caminho. Aí já estou pensando de novo e tal, porque eu tenho um pensamento muito acelerado, normalmente. Então, eu já fico pensando de novo. Aí paro de novo. Eu também. As pessoas que trabalham muito, né, tem projetos, tem trabalho, escreve, cria, o tempo todo borbulhando a mente. Mas a gente tem que saber também cultivar o silêncio, né, e a vivência do momento presente. Verdade. Isso é uma dica também, né, que é interessante. Muita gente faz meditação, né, aquela meditação mais baseada na meditação transcendental, né, dos orientais, fazer silêncio. Isso é muito importante, né, nos dias de hoje, principalmente. Porque o cérebro da gente nunca foi tão estimulado, né? Desde que a gente entende aí da história da humanidade até hoje, ele nunca foi tão estimulado como é hoje. Então é preciso a gente realmente ficar atento a isso. Mas, voltando à experiência de sua mãe, eu gosto de dar umas saídas assim para pensar algumas coisas mais práticas, porque se a gente se concentrar só na experiência, o tempo é curto, né? A gente vai detalhar tanto essa experiência que não vai colher os frutos dela, né? Então eu gosto também de saborear os frutos, né? E viajar nessas filosofias aí. Mas, voltando para a experiência, o que você acha que saiu, o que é isso que sai da gente nas experiências de quase morte, ou então nas saídas de corpo, assim como a sua? Porque a sua foi muito semelhante a um EQM. Se fosse, por exemplo, numa parada cardíaca, seria exatamente o que aconteceu com você. Só que não houve parada cardíaca, provavelmente. Houve só um fluxo de energia que correu o seu corpo e que certamente aconteceu para que algo que está dentro de você se desprendesse do corpo temporariamente. O que você acha que é isso, que se desprende e sai? Bom, eu acho que é a consciência, né? Porque ela não para de funcionar. Sim. Ela fica o tempo todo da experiência, desde a saída do corpo, desde a entrada no tal túnel, que não é túnel, desde a chegada no local, a minha consciência o tempo todo não parava. Quando eu estava sentindo, né, os primeiros sinais, né, no corpo mesmo, a minha consciência estava funcionando. Eu não estava conseguindo me mexer, mas eu estava. Minha filha está lá na sala, está vendo, sabe? Será que eu estou sentindo alguma coisa? Então eu acho que é a consciência que vai. Quando você estava nessa experiência, você via seu corpo, tinha visão dele? Pronto, aí tem uma coisa engraçada, viu? Eu vi quando saí, quando estava no teto ainda, e lá no local, eu me vi dentro da situação, né? Mas também me via de longe. Eu não sei se dá para dizer assim. É como se você tivesse outro ponto de vista exterior lá mesmo?
como se eu tivesse, assim, eu estou aqui em close, né? Assim, se fosse uma câmera, né? De cinema, eu estou aqui, eu sou o personagem, estou vivendo isso, mas também eu sou aquela objetiva que está longe, pegando toda a situação. Porque eu me lembro claramente disso quando eu fui embora, que né, a gente subiu assim, junto com os dois serizinhos, eu me lembro que existia um olhar meu no outro ponto, me vendo sair. E você se via como você é mesmo? Estava o seu corpo vestido... Lembra da roupa que você estava? Era a mesma que você estava na cama, não? Provavelmente, mas eu não me lembro. Não lembro. Não, eu estava normal, eu era eu normal. Quer dizer que existia duas classes aí de seres, pelo menos em termos de forma. Tinha os homenzinhos pequenos e tinha você, sua mãe, com a forma mais humana. Mais humana. Esses serizinhos idênticos, um olhar bem amoroso. Me lembro muito dos olhos me olhando assim, me lembro como se fosse hoje. Você sabe, Paulo, que eu me lembro do cheiro do local? O cheiro, né? É um dos... Quer dizer, todos os sentidos acompanham. Embora não tenha o aparelho olfativo, não tenha o aparelho auditivo. Aliás, não tem na carne, mas certamente essa consciência, o que você chama de consciência, pode ser um corpo com todos os aparelhos, né? Eu me lembro do cheiro. Eu estava há pouco tempo numa feira livre, e perto de casa, fui comprar umas verduras para os meus porquinhos da Índia, e quando passo por um local, sinto um cheiro parecido. Aí quando eu me viro, era uma bancada de verduras, de coisas verdes, de alecrim, né, de menta. Pronto, era um cheiro parecido, bem muito parecido com o local. É por isso que eu perguntei o que é isso que sai da gente, porque os espíritas e outros esotéricos falam de corpos que a gente tem, né? Tem o corpo físico mesmo, que é esse de carne e osso, mas dentro dele tem um corpo energético que tem a mesma forma dele e que ainda é material, tem um peso muito mínimo, mas ele tem todos os aparelhos, né? Tudo que a gente tem aqui, ele tem também. Então, quando sai com tudo, sai com os aparelhos olfativos, auditivos, todos os sentidos. E aí percebe tudo lá, da mesma forma como se estivesse aqui. Né? E é bom voar, viu, Paulo? É bom. Você sabe que logo quando saiu aquele filme Malévola, né? Sim. Eu peguei a minha filha para assistir, e o meu filho, que hoje já é um homem de 28 anos e tal, ele falou, eu vou com vocês também e tal, não sei o quê. Na época. Olha, tem a primeira imagem do filme, é justamente um voo, uma pessoa chegando num local. Gente, é aquilo. Daquele jeito mesmo. E eu, na hora, falei, olha, Lucas, é isso aí. É idêntico. Faz algum tempo já que eu não sonho voando, mas eu já sonhei muito voando, sabe? E, assim, é um sonho diferente, porque é muito real. Então, hoje em dia eu já sei que não era sonho. Naquele tempo eu pensava que era sonho. Hoje eu sei que não é. É saída do corpo. Mas já voei muito. Faz tempo que eu não voo. Eu acho que eu estou meio pesado, mas já sonhei. Já sonhei voando bastante. E uma coisa interessante da volta, quando eu levei aquela pancada, né, e tal, eu passei a semana assim com aquela sensação de um incômodo nas costas. Do incômodo nas costas, do retorno. É provável, você falou assim, como se eles tivessem empurrado você, tanto que você atribuiu... Sim, tanto que eu até brinquei com eles. Ele, nossa, eles são pesados, hein? Mas aquilo ali pode ter sido o seu retorno, né? A colagem no seu corpo físico, né? A pancada que todo mundo diz que sente, como uma queda, por exemplo. Olha, pois eu passei a sensação física, a semana assim, meio incomodada, assim, mesmo nas costas, né? Então, uma forte hipótese é que nós temos vários corpos. Tem gente que fala nesse corpo aí astral que ainda é material, ainda tem a forma física, ainda tem tudo que você tem em termos de aparência e de sentidos. Mas tem gente que sai já sem forma. Tem gente que diz, eu olhava e eu não via forma. Eu era uma espécie de nuvem, eu era uma luz, mas eu não tinha corpo. No entanto, tinha os sentidos ainda também. Aí vem a mente, né? A razão da gente, né? Negando, tentando, né? O tempo todo querendo
ter respostas. Aí eu me lembro que eu fiquei meio incomodada, eu falei, não, Daniela, você está assim por conta você tem uma hérnia cervical, né? Por conta dos acidentes de carro e tal. Mas só que a dor é diferente, a dor da hérnia eu sei qual é. Essa pancada era diferente, era no meio das costas, assim, mas eu ficava, não, mas pode ser por conta da... Sabe? O tempo inteiro é aquela coisa querendo atribuir explicações racionais para um evento como esse. Mas... Sim. Além de racionais, porque todas as explicações são racionais. Não, por mais, mesmo essa que eu falo assim, você sai com um corpo que é um corpo energético ainda semelhante ao físico. Dentro dele ainda tem um outro corpo que é um corpo de luz. Tudo isso é raciocínio lógico, mas talvez assim a gente queira explicações aqui no nosso campo físico, material, explicações materiais para o fenômeno, né? As explicações, na verdade, é o que a gente tem, né, como base para explicar, né? Justamente a partir dessas experiências que você teve, que você sabe que teve, quando você escuta outra experiência de outra pessoa que teve também, e outra, e outra, e outra, você começa a criar novas bases para raciocínio. A gente deixa de ter apenas esse raciocínio físico, né, ligado ao mundo material, e começa a ter outros paradigmas. E a importância de a gente compartilhar essas experiências é justamente isso, para a gente ir somando com outras experiências e abrindo espaços na nossa mente racional para continuar racionalizando, mas com paradigmas diferentes. Paulo, é uma alegria, né, quando a gente encontra alguém. Eu, assim, depois dessas experiências, aí eu fui, né, no YouTube, achei um outro canal, achei o seu logo depois, um ano depois, e comecei a ouvir os relatos. Então, quando você vê alguém que viu a mesma coisa, gente, você leva um susto, né? Nossa, ele viu a mesma coisa que eu. Então, nossa, acontece, né? Olha, com relação a esses seres mesmo, pequenos, eu tive uma vez, é engraçado, eu tenho uma lembrança clara da experiência, mas eu não sei quando foi essa experiência e nem sei como foi que eu cheguei a ela, por exemplo. Não sei se foi um sonho, não lembro de um dia eu ter sonhado, mas eu me lembro de um sonho, eu vou chamar de sonho porque não tem outro nome, em que eu estava numa pequena ilha, na beira, era uma ilha oceânica, mas era pequena. Tinha umas pedras, tinha algumas árvores, pouco, tipo coqueiro, assim. Mas era um lugar que eu olhava e eu via outras pessoas. Eu via como se fossem pessoas idosas, uns senhores, assim. E eu não achava que aquilo era o meu lugar, eu não gostava dali. E eu procurava escapar dali. Eu olhava em volta, eu digo, não é lugar para eu ficar aqui. E eu subia nas pedras, até que chegava numa espécie de caverna, uma entrada de uma caverna. E quando eu entrei na caverna, tentando escapar, tentando uma saída, eu vi um bocado de serezinhos pequenos. Eles tinham a mesma aparência, o tamanho deles era em torno assim, de 1 metro, 90 centímetros ao metro. E eles tinham a mesma cor, agora a cor deles, né, em vez de ser luminoso como os seus, era uma cor bege. Todos eles tinham uma cor bege. E de carne mesmo. Tudo liso, sem cabelo. Cabelo, sem sexo, não dava para ver o órgão genital. Era nu, também não tinha roupa. Né? Sim. Não tinha roupa, não. Uhum. Não dá para ver sexo, não dá para ver roupa, não tem cabelo. Todos iguais. E foi exatamente isso que eu vi. Agora, eles estavam... A minha situação não era muito boa, não, nessa época, porque eles estavam carentes. Eu sei que eles eram seres carentes. E quando eu entrei nessa caverna, eles vieram para cima de mim como que para pegar energia, como que pedir ajuda. E era muitos, e eu não sabia o que fazer, então eu voltei para a ilha. Eu disse, não vou ficar aqui, porque aqui está pior do que lá. Voltei. E aí não lembro mais o que aconteceu, mas foi talvez uma lembrança, talvez de alguma vivência que eu tive aí entre vidas, não sei. Mas eu lembrei dos seres pequenininhos, todos iguais, só que sem luz, sem energia, tristes, apáticos, sentados num canto, e quando eu cheguei, eles foram para cima de mim como quem quer
segurar em mim para pegar energia, então eu escapei. Tá porra. Não quis ficar lá, né? Mas, realmente, esses seres... fiquei curioso, assim, para saber se você lembra detalhes mais... Como era o formato da cabeça, dos olhos? Era igual ao nosso ou tinha um formato Não, diferente? era diferente. Eles eram imberbes, né? Sem pelo nenhum. Totalmente sem pelo. Me lembro dos olhos. Os olhos eu me lembro bem. Eles não tinham sobrancelhas, não tinham nada, mas os olhos eles eram amendoados e não tinham pálpebras. Tinham só como se fosse duas ruguinhas assim, que davam uma curva assim. Sim. Mas uns olhos muito amorosos, muito amorosos. Isso foi o que me chamou a atenção. E a sensação, além dessa sensação de amor que você teve outra sensação de, por exemplo, desejo de ficar ali naquele lugar? Eu não senti isso lá, desejo de ficar, mas quando eu voltei, eu tive muita pena de ter voltado. Porque foi muito rápido lá, sabe? Foi um momento de chegar, foi um momento de dar um tempinho, ver o nevoeiro, ver minha mãe, ficar emocionada, e ela chamar eles e dizer, não, leva ela de volta porque ela está muito emocionada. Então, eu não tive esse tempo lá. Mas quando eu voltei, eu fiquei com muita vontade de ter ficado mais tempo. Talvez se eu tivesse ficado mais quieta, depois pensando nisso, e eu conversando com meu irmão, depois ele falou, por que você foi ficar tão assim? Era para ter ficado quietinha, que você tinha ficado lá mais tempo. Quem sabe se você conseguir aí reservar alguns momentos, né, no meio dessa corrida toda aí que a gente tem do dia a dia, momentos para se conectar com aquele lugar de novo, se conectar com aquelas pessoas, se conectar com a sua mãe. Quem sabe você tem oportunidade de voltar para aquele lugar e se sentir lá, né? É verdade. Eu assim, já tentei, assim, até agora eu não consegui, não. Mas E com relação à sua mãe, aquele sofrimento que você estava, aquela tristeza, aquilo, você foi curada dessa tristeza? Como é que ficou depois disso? Olha, assim, saudade a gente sente sempre, né? Ainda mais quem teve uma mãe tão amorosa, tão perto. A gente sempre sente saudade, mas é uma saudade hoje diferente. Porque antes desse acontecimento era uma saudade dolorosa, né? Era algo realmente, era um buraco. Eu me sentia esburacada, vazia. Né? Era uma saudade com dor, com muita dor. É o vazio, né? O vazio que a pessoa deixa, né? Vazio, eu me sentia completamente esburacada. Mas depois não, depois a coisa eu fiquei mais tranquila. Agora é engraçado, viu, Paulo, assim, eu nunca tive, por exemplo, eu nunca tive medo da morte. Desde pequena, eu nunca tive medo da morte. Porque no meu íntimo eu sempre tive uma certeza que tinha alguma coisa maior. Eu não sabia dizer o que era, mas eu nunca tive medo da morte. Minha mãe até dizia assim, olha, você precisa ter mais medos, porque você é uma pessoa muito destemida, e uma pessoa muito destemida corre muitos riscos, né? Precisa frear mais. Eu nunca tive esse medo. Hoje eu tenho medo, assim, de deixar minha filha com 13 anos, né? Sem mãe, mas medo da morte? Não tenho, não. Se você já não tinha, talvez hoje tenha menos ainda, né? Menos ainda. Depois dessa experiência. Depois dessa experiência. E além de ter se curado do vazio da sua mãe, de ter perdido mais o medo da morte, houve mais alguma outra mudança em você depois dessa experiência? Assim, eu acho que de ver os grandes problemas da vida, eu acho que não dá a importância que a gente pensa que eles têm, né? Quer dizer, o fardo ficou mais leve para você, o fardo da vida. O fardo ficou mais leve. E os fardos não deixam de chegar, diga-se de passagem. Né? Estão sempre chegando, mas você vê a coisa com, assim, com menos sofrimento, talvez. Então, talvez seja aí um grande fruto dessa experiência, você continuar na vida, vivendo o seu personagem e dando conta dos encargos dele, porém com a consciência mais elevada, de um ponto de vista mais alto, você consegue relativizar mais os problemas da vida e sofrer menos. Sofrer menos, né? Eu tenho até umas amigas que disseram, Dani, se eu tivesse um problema desse, eu estava sem dormir. Eu falei, eu não.
Porque isso aqui é tão pouco, gente, na verdade, né? Uhum. Pois é, Mas, me lembrei agora de um amigo do meu pai. Meu pai conta essa história. Que meu pai tem 90, quase 90 anos, né? Mas tá lá firme, lá em Recife. E ele conta que no grupo de amigos dele tinha um que estava numa situação horrível, né? Ele perdeu o emprego, estava sem dinheiro, tinha dívidas, e as condições de vida dele só faziam se agravar. E surgiu um problema maior, que eu não me lembro qual foi, e ele procurou os amigos para se aconselhar. Aí meu pai estava no meio, né? E tinha outros também. E aí, o que é que eu faço? Estou desesperado. Aí um deles disse: eu vou lhe dar um conselho. Sabe o que é que você faz? Vá para a praia. Tira um dia aí, vá para a praia, curtir a praia. Quer dizer, o conselho não era se preocupar nem tomar nenhuma providência, era deixar tudo isso para lá e curtir a praia, ver a maravilha que é lá, né? Receber aquela energia do mar. Quer dizer, uma pessoa mais vivida, mais experiente, né? Ela termina tenha desenvolvendo essa capacidade. ou que tenha passado por uma experiência grandiosa como essa, porque é uma Isso, é. enorme, a gente vê, nossa, isso aqui tudo é mó, Uhum. quanta bobagem, né? Pois é, então, digamos, os estoicos, né? Os estoicos, não sei se você já estudou alguma coisa sobre eles, mas eles dizem o seguinte: a gente deve se preocupar e tomar providências para aquilo que está sob nosso controle. A gente tem saída para a coisa, então vamos fazer o que tem que ser feito, né? A gente Isso. tem responsabilidade, tem os meios, não vá deixar de fazer. A gente Mas faz a nossa parte, mas não sofre pela parte que não é nossa. isso, agora aquilo que está além do seu alcance, que você não pode dar jeito, relaxe, vá para a praia, É vá isso aí. dormir, vá assistir um filme. Porque não adianta sofrer por aquilo que você não tem jeito a dar. Então, por exemplo, a morte de uma pessoa, né? Uma pessoa querida, sua, próxima, fica aquele vazio, tudo bem, você tem direito ao luto, você tem direito a sentir a dor da separação, da perda, mas não precisa ficar alimentando aquilo indefinidamente e virar um sofrimento perpétuo, né? Pessoa Você que... sabe, Paulo, que eu tenho, meu pai ainda é vivo, meu pai tem 81 anos. Só que ele é bem duro e tal, bem forte e tal. E às vezes eu fico pensando, oh, meu pai quando morrer, porque eu sou a filha que estou próxima dele, né? Meus dois irmãos não moram mais em Fortaleza. E eu fico pensando, será que eu vou sofrer tanto assim, né, como minha mãe? Mas eu já tenho essa certeza que não, sabe? Sim. Mesmo amando, mesmo, eu já tenho esse, é como se, pode ser até que eu esteja enganada, né, porque ninguém sabe, mas eu tenho quase que uma convicção que não, porque eu já sei a, que a morte não Você já é outra pessoa, não é mais a mesma de quando sua não mãe sou morreu. mais, já sei que não, já sei que, sabe, ele vai se encaminhar, ele vai estar por aí É. também, né? Assim, já Uhum. sei que a coisa vai ser um pouco mais leve. E tem também a possibilidade dele continuar com você de alguma forma, né? Mesmo que a consciência dele esteja lá, mas alguma coisa dele permanece com você. A lembrança dele, do que ele era, do que ele foi, do que ele lhe ensinou, né, do que vocês viveram juntos. E dos momentos que vocês podem viver quando estiver em momentos de sono, de sonho, de experiências místicas, né? Então, a separação é só aparente, né? É ilusória. Então, esse campo energético que a gente estava falando que a gente tem, que é muito maior do que nosso corpo, né? Ele atravessa distâncias imensas e vai captar uma coisa para outra cidade. Então, essa nossa dimensão energética que é real e que faz parte da gente continua lá misturada com ele, né? Mesclada no campo energético, numa dessas cascas aí de cebola, né? Vai ser uma saudade mais tranquila. Isso, existe uma saudade temporal, assim, mas ela pode se formar outros pontos de conexão aí para reabastecer essa falta, para preencher esse vazio, né? É verdade. Tem muita gente aí que está assistindo a gente que perdeu pessoas próximas, né? As pessoas que mais sofrem são aquelas que perdem filhos, né? Não tem dor maior do que perder um filho.
Pois é, Paulo, inclusive eu pensei, antes de fazer contato contigo, eu fiquei avaliando se eu faria, se eu não faria, mas eu me lembrei de uma aluna minha, uma ex-aluna minha, foi aluna de uma faculdade, que ela perdeu agora a filha está com 3 meses que a filha se matou, né? Uhum. Uma moça, se eu não me engano, tinha 18 anos, uma pessoa na flor da vida, né? E essa minha aluna está muito desesperada, sabe? A gente vê as postagens dela, só que eu fico sempre com muito receio, porque ela é evangélica muito ortodoxa. Tenho vontade de dizer alguma coisa para ela, Uhum. mas não coloco lá nada. Inclusive, eu passei até um vídeo do seu canal Uhum. para ela ver que foi aquela experiência daquela moça que era evangélica, Anaísa, é? Anaísa, né? Anaísa. Pronto. Passei aquele, joguei lá para ela e não falei mais nada, porque ela, inclusive, a Anaísa, ela questiona, né? A história de enquanto estava cerceada, assim, em pensamento dentro da igreja, né? Essa coisa, para Pois ver se é, ela abre os olhos. eu aproveito aí para mandar um beijão aí para minha amiga Anaísa, aqui de Campina Grande. Ela é minha vizinha aqui, mora perto da minha casa aqui, mas a gente nunca se encontrou por causa da pandemia. Mas fica aí o lembrete de que eu não estou esquecido dela e que a gente vai se encontrar aí para dividir essas experiências e, quem sabe, fazer planos aí comuns, né, para a gente desenvolver através dessa experiência do nosso canal, né? Incrível aquele Mas, relato, né, dela. incrível assim, com uma conexão muito forte com a realidade, né? Isso aqui é bom, porque fica difícil a gente dizer que não foi real, né, aquela experiência. Então, aproveitando, né, a gente já está chegando no final da nossa conversa, eu aproveito para você ter a oportunidade de dar esse recado aí para pessoas que, como sua amiga, perdeu a filha. O que você tem a dizer para essas pessoas que pode ajudar elas a superar essa fase tão difícil? Pois é, esse recado vai justamente para essas pessoas, né, que perderam seus entes queridos e tal. Gente, a gente não morre. Nós estamos aí, né? Eles estão em conexão, as pessoas queridas que foram nossas pessoas, né, da nossa família, nossos amigos, eles estão por aí, eles não morrem, eles não se apagam. Ficaria até uma coisa assim, um pouco fora de propósito, né, da vida, se a vida, a gente tivesse todos esses vínculos de amor, de família, de amigos, de não sei o que, e de repente, tudo morresse. Não seria lógico, não seria natural. Então, assim, para essas pessoas, eu tenho a dizer que se acalmem, que vai chegar um momento que vocês vão perceber, vão se conectar e vão ver que as pessoas não morrem. Elas estão próximas da gente. Em especial para essa minha ex-aluna, né, que perdeu a sua filha. É isso. Então, em nome não do meu canal, mas em nome de todas essas milhares de pessoas que no mundo inteiro estão assistindo e que vão desfrutar desses frutos, né, da sua experiência, né, eu agradeço a você pela sua disposição em dar essa contribuição para a gente. Eu quem Muito te obrigado. agradeço, Paulo. Eu quem te agradeço, da voz a gente. Nós ficamos tão calados, né, diante disso. E quem sabe, aí no futuro, vamos gestar aqui na nossa mente essa organização aí que vai dar condições das pessoas interagirem e que o meu canal está à disposição para ser um ponto de encontro, um ponto de referência para que essas pessoas se conectem. O objetivo é esse do canal, não é apenas aqui ficar colocando vídeos para receber likes e receber inscritos ou ganhar dinheiro, por exemplo. O que a gente quer é ser esse ponto de conexão, certo? Em torno do nosso canal, a gente vai criar aí alguma coisa bem mais ampla. Vamos pensar nisso. A gente pode pensar, viu, Paulo, em relação a já pensa na região Nordeste, a gente ficar mais próximo. Vamos pensar nisso.